Bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor. Tu tens o nome que está acima de todo nome. Glórias ao teu nome. Exaltado seja o teu nome. Magnificado seja o teu nome. Glórias ao teu nome em toda a terra. Obrigada, Senhor, pela tua presença, mas esta noite conosco. Nós te agradecemos porque a unção que ensina está sobre nós. E nos abrimos para o teu Espírito, para a tua palavra, em nome de Jesus. Nos levantamos contra toda estrutura espiritual de falta de perdão, a fim de que essas estruturas sejam abaladas e destruídas na vida do povo de Deus, da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, a fim de que possamos ter uma fé forte e possamos remover montanhas em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar? Estamos estudando sobre 7 assuntos mais importantes sobre a fé. Já estudamos sobre 3 assuntos. Vamos recordar qual é o primeiro? Todo crente tem uma medida de fé. Quando nós cremos em Jesus, Deus colocou dentro de nós uma medida de fé, não é? Então todos têm o mesmo começo. Deus não deu a um mais do que ao outro. Todos, né, recebemos uma medida de fé. A segunda, o segundo assunto mais importante, qual que é? Sim, então a fé, ela cresce, ela aumenta. Amém? A fé se desenvolve e nós podemos crescer na fé e sermos aperfeiçoados na fé, não é? Então, a fé então cresce de 2 formas, não é? De 2 coisas que nós podemos fazer. Uma, Manuel já falou, não é? A fé é alimentada pela palavra, amém? Então é através da leitura, da meditação, do estudo da palavra de Deus que a nossa fé vai crescendo. Mas uma pessoa não pode só comer. Se ela só ficar comendo, ela vai engordando e ficando fora de forma. Ela precisa, além de comer, fazer o que mais? Exercitar. Se exercitar. Assim também, a gente alimenta o nosso espírito, não é? A nossa fé vai sendo fortalecida por meio da palavra, mas nós temos que exercitar, colocar a fé em prática, né? E à medida que a gente vai usando a fé nas diversas circunstâncias da nossa vida, esse músculo vai se fortalecendo e vamos crescendo na fé, não é? E nós sabemos que o crescimento da fé, ela não é assim, vapt-vupt, leva tempo, não é? É como uma escada, né? E a gente vai subindo degrau a degrau, não é? Até que nós vamos chegar ao topo. Quem está no primeiro degrau está com o músculo, né, começando a se exercitar, não é? Mas a gente não pode querer usar a fé nesse degrau, não é? Além do nível que nós estamos, porque o que derrota muitos cristãos é querer usar a fé além do nível que está, não é? Então a gente tem que ir crescendo de fé em fé e usando a fé no nível que nós estamos. Amém, gente? Amém? Terceira coisa mais importante que nós vimos? Isso, então a fé verdadeira, a fé verdadeiramente bíblica, a verdadeira fé bíblica é aquela que é do coração e não da cabeça.
Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Quer dizer, a gente confia no Senhor com o nosso coração. E nós vimos que coração significa o quê? Tem a ver com o quê quando se fala coração? Tem a ver com o nosso espírito, não é? O nosso homem interior, o homem interior do coração, que tem a ver com o nosso espírito. Então, a fé é do nosso espírito, não é do nosso raciocínio, não é do nosso intelecto. Não é? Você pode ter fé no coração e na cabeça surgirem dúvidas. Amém? Mas nós temos que firmar no nosso espírito, na verdade da palavra de Deus. Amém, gente? Então, e nós vimos também que a fé está sempre no tempo presente, não é? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé está em que tempo? Presente. Amém? Se hoje ouvirdes a minha voz, diz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o tempo oportuno, não é? Agora é o dia da salvação. Amém? Então, a fé é sempre presente. Se não for agora, não é fé. Amém? Você não tem que ver acontecer para crer. Porque esse tipo de fé é o tipo de fé da cabeça. É a fé de Tomé. Não é? Mas a fé de Abraão é a fé que você crê no que foi dito, no que está escrito. E é firmado no que foi dito, nas promessas, né? É que você vai ver aquilo acontecer. Amém? Glória a Deus. Mas a fé é agora. Então, nós já vimos esses 3 assuntos mais importantes da fé. E nós vamos ver hoje, então, o 4º assunto, que é a fé não funcionará se você não quiser perdoar alguém. Então, a fé não funcionará se você não quiser perdoar alguém que lhe feriu, que te ofendeu. Amém? Então, vamos para o nosso texto básico, né, que é em Marcos 11, vamos ler versículos 22 a 26. Marcos 11, 22 a 26. Amém. Todos chegaram em Marcos 11, 22. Quem chegou, diga um amém bem alto. Amém. Então, eu vou ler, se vocês quiserem participar, podemos ler juntos. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, o 4º assunto importante da fé tem a ver com esses 2 últimos versículos. Versículos 25 e 26. Né? Então, no 25, Jesus falou, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Amém? Interessante, né? Que nos versículos anteriores, Jesus fez declarações sobre a fé, declarações maravilhosas, emocionantes, espantosas. Se você disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, assim será com ele. Então Jesus fez declarações maravilhosas, emocionantes, não é? Muito fortes a respeito da fé. Mas no versículo 25, Jesus também disse, quando estiverdes orando, se
tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Então vamos ver o seguinte: se nossas orações e nossa fé não estiver funcionando, você está orando, você está conversando com Deus, está falando coisas com Deus, não é? Mas você vê que aquilo não está funcionando, não é? Se a tua fé não está funcionando e se as tuas orações não estão funcionando, a primeira coisa que nós precisamos considerar e verificar é se a gente tem falta de perdão no nosso coração. Amém, gente? Então, qual é a primeira coisa que nós temos que verificar se as nossas orações não estão sendo respondidas? Se a nossa fé não está funcionando? Se a gente tem que considerar a questão do perdão dentro do nosso coração. Amém, gente? Agora, veja bem, aqui Jesus, no versículo 25, ele diz: se tiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, veja bem, o perdão só existe porque existe o quê? Ofensas. Amém? Se não existisse ofensas, não seria necessário o perdão. Amém? Então, a ofensa é a isca do diabo. Não é? Quando alguém, né, te ofende, né, te fere e você aceita essa ofensa, você comeu a isca do diabo. Não é? E é por meio da ofensa, e quando a gente aceita a ofensa, a gente fica aborrecido com a ofensa, fica magoado, fica ressentido. Então, a gente o quê? Comeu a isca do diabo. E o diabo, ele tem direito legal de querer agir na vida daquela pessoa que comeu a isca, não é? Que foi a ofensa. Então, a gente sabe que há muitos cristãos que ficam magoados, que ficam aborrecidos, que ficam ofendidos, que ficam ressentidos, que ficam amargurados, que ficam irados com situações, né, que aconteceram, não é, com palavras que foram ditas. E quando a gente aceita isso, a gente comeu a isca do diabo. E aí o diabo tem o direito de nos prender. Então, a solução para a ofensa, qual é que é? Perdão. Amém, gente? Então, só existe perdão porque existe ofensa. Agora, nesse versículo 25, então Jesus falou: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, faça o quê? Perdoai. Qual é o modo que está esse verbo? Só a professora de português que falou e os demais. Está no... Você pegou a cola, né? Imperativo, está no imperativo, né? E imperativo significa o quê? É uma ordem. Amém? Ordem. Agora, veja bem, será que Jesus mandaria a gente perdoar se não fosse possível perdoar? Jamais ele faria isso, não é? Porque se ele estivesse mandando a gente fazer uma coisa que nós não pudéssemos fazer, ele estava sendo o quê? Injusto. Mas nós sabemos que Jesus é justo. E se ele mandou perdoar, é porque é possível perdoar, não é? Então, aqui quando Jesus falou perdoai, é uma ordem, não é? E diante de uma ordem, qual é a nossa posição? Obedecer. Amém? Ele é o nosso Senhor, né? E se ele falou, né? Se você está orando, lembrar que tem alguém, né? Que você ficou ofendido com alguém, faça o quê? Perdoe. Então, perdão é decisão, é obediência. Amém? Então, há pessoas que ficam remoendo coisas durante meses, durante anos, e às vezes bota anos nisso. Coisas velhas, aquilo está remoendo dentro delas, não é? Então, isso daí
é uma coisa que Jesus não quer que aconteça. Então, se Jesus mandou perdoar, é porque é possível perdoar. Perdão é decisão, é obediência. Então, diga assim: eu posso perdoar. Eu posso perdoar. Diga aí para o seu irmão: você pode perdoar. Você pode perdoar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos lá para Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, vamos ler versículos 23 a 35. Amém? Eu vou fazer uma leitura, vocês quiserem ler, podem ler, mas o texto é um pouquinho mais longo, vai de 23 a 35. Todos já chegaram aí? Quem chegou, diga aleluia. Aleluia. Então, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É sério. É sério, né, Manel? É sério. Então, vamos ver o seguinte. Aqui, Jesus está contando que uma parábola, né? E Jesus, através das parábolas, ele trazia revelações espirituais, não é? Então, aqui no versículo 23, fala de um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, nesta parábola, quem é este rei? Quem esse rei representa? Deus representa Deus Pai. Amém? Deus é o rei. E aí, nos versículos 24 a 27, fala de um servo que devia muito, né? Que fala de 10.000 talentos, ou seja, devia muito, né? E aí o rei falou: paga o que me deves. Né? Então, se não pagar, vou pegar todo mundo, você, tua casa, teus filhos, mulher, não é? E ele clamou por misericórdia: ser paciente comigo, não é? E o Senhor se compadeceu dele e perdoou-lhe toda a dívida. Então, quem esse servo representa nessa parábola? Nós, amém? Representa a mim e a você. Né? Cada um de nós tínhamos uma dívida altíssima para com Deus por conta dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Mas, no dia que nós reconhecemos nossos pecados e nos arrependemos e cremos em Jesus,
não é? Então, Deus nos perdoou de toda a nossa dívida. O sangue de Jesus apagou, não é, todo o nosso pecado, não é? E o nosso escrito de dívida foi rasgado, não é? E na nossa folha lá no céu tem o nada consta, carimbado pelo sangue de Jesus. Amém? Então, esse servo aqui representa cada um de nós. Não é? Aí, nos versículos 28 a 30, fala de um conservo, né, que devia a este servo 100 denários, que era muito menos do que este servo devia ao rei. Então, este conservo representa quem? Representa o nosso próximo, né? Ou seja, representam pessoas que de alguma forma nos ofenderam. Pessoas que de alguma forma nos feriram. Amém? Então, a gente ficou magoado, ficou ressentido. Então, essa pessoa passou a ter uma dívida conosco, não é? Então, esse servo que foi perdoado, quando encontrou o conservo, que era um que devia a ele muito menos do que o que ele devia ao rei, não é? Ele pegou pelo colarinho e disse: paga o que me deves, não é? E daí ele pediu misericórdia, igual ele fez com o rei, não é? Só que ele não quis dar misericórdia e mandou prender o cara para até que saldasse toda a dívida. Só não sei como alguém preso pode pagar alguma coisa, né? Não sei como, né? Mas ele prendeu até que pagasse toda a dívida. Amém? E aí, pessoas viram o procedimento dele e foram lá, contaram ao rei, não é? Então, o rei mandou chamar o servo, não é? E aí, nos versículos 32 e 33, diz: então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Então, por esses versículos, o que é que Deus espera de cada um de nós que foi perdoado por ele de uma dívida altíssima, impagável? Né? Não teria como nós pagarmos a dívida que nós tínhamos com Deus? O que Ele espera que nós façamos com aqueles que nos devem? Que a gente faça com os outros o mesmo que Deus fez conosco. Amém, gente? A base do perdão que nós vamos oferecer ao próximo é a base do perdão que nós recebemos. Amém? Então, Deus espera que, assim como Ele fez conosco, não é? Isto é, nos perdoou de toda a nossa dívida para com Ele, Ele espera que nós façamos o mesmo com aqueles que nos devem. Amém? E aí, nos versículos 34 e 35, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, não é? Então, Jesus está explicando aqui que uma pessoa, ele está ensinando que quando uma pessoa não perdoa, ela fica na mão dos verdugos, não é? Então, quando uma pessoa não perdoa, ela fica na mão dos verdugos. E quem são os verdugos? São os demônios, são espíritos atormentadores que vêm assolar a vida da pessoa, não é? Então, são espíritos atormentadores, não é? Então, gente, de que forma os verdugos vão embora da vida de uma pessoa? Quando ela perdoa. Amém? Então, quando a pessoa perdoa de todo o coração, e como Jesus falou aqui, do íntimo, quando a pessoa perdoa a outra que lhe ofendeu e que lhe feriu do íntimo, não é? Então, você fica livre dos verdugos. Amém? Amém? Então, agora, veja bem, quando Jesus ele fala sobre a questão, sobre o perdão, quando Jesus fala de perdão, não está aqui em questão se nós temos razão ou não. Não é? Pode ser que você tenha toda a razão do mundo,
para estar ofendido, porque você foi ferido, não é? Às vezes de uma forma terrível, né? Às vezes um pai que abusa da sua filha, não é? Que estupra a filha, né? Ou então os parentes, isso acontece dentro das casas. Aquela pessoa tem toda a razão do mundo para estar o quê? Para estar ofendida e magoada, não é? Mas quando Jesus fala de perdão, não está em questão se temos razão ou não. É questão de obedecer e de ficar livre e de ser abençoado. Amém, amém, gente? Amém? Não importa se a gente tem razão ou não, é uma questão de obedecer e de ser curado, de ser livre, amém? De ser abençoado, amém? Tem que ser do íntimo, não é? Não pode ser de boca para fora. Exatamente. Agora, veja bem, tem determinados relacionamentos, né, que a questão não foi uma coisa assim, de alguém, de um vizinho que te olhou atravessado, não é? E que nunca mais você viu. Ou então foi alguém no ônibus que pisou no seu calo e depois nunca mais você viu aquela pessoa. E você ficou com raiva na hora, não é? Mas às vezes são situações que elas estão ali acontecendo no dia a dia, não é? São situações do dia a dia que se repetem às vezes durante muito tempo. Então é como se aquela relação com aquela pessoa sujou todos os degraus de uma escada, não é? Então, às vezes, só declarar que perdoa uma vez não vai ser suficiente, não é? Às vezes, sentimentos, emoções, às vezes uma raiva que está camuflada dentro, não é? Por causa de coisas que aconteceram, e aí vai vindo memórias doloridas. Então, vai ser necessário você repetir que você perdoa tantas e quantas vezes forem necessários até limpar todos os degraus da escada daquele relacionamento. Amém, gente? É o quê? É uma decisão de perdoar, não é? E aí você vai ter que se posicionar, mesmo que vai vindo sentimentos, às vezes uma raiva, às vezes memórias doloridas, você tem que reafirmar: em nome de Jesus, eu perdoo fulano. E vai fazendo isso tantas e quantas vezes forem necessárias, até que você perceba que você está completamente livre. Que aquelas coisas você lembra, mas elas não te machucam mais. Amém? Enquanto você sente uma dor, vai reafirmando o seu perdão. Amém, gente? Amém. Agora vamos lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Ninguém está sentindo calor não, né? Não, mas tem ventilador. Eu tô fervendo, não sei se eu estou aqui na frente. Eu estou fervendo aqui. Está abafado, não está? Isso, liga pelo menos um só para dar uma circulada, né? Esse que está mais alto aí, talvez. Amém. Gente, então vamos lá. Lucas 23, versículo 34. Amém? Chegaram aí? Então, contudo, querem participar? Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui é na crucificação, não é? Então, aqui Jesus, ele manda a gente perdoar, mas ele é o primeiro que dá o exemplo. Amém? Jesus, ele só fez bem a todos, não é? Jesus amava, Jesus curava, Jesus libertou, Jesus curou, Jesus ensinou, não é verdade? Jesus só fez bem a todos, mas os homens malvados maltrataram, cuspiram, esbofetearam, não é? Tiraram a roupa dele, não é? Zombaram, não é? E cuspiram,
prenderam ele na cruz, não é? E aqui na cruz, Jesus, ele diz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém? Jesus, então, antes de morrer, ele nos dá o exemplo. Ele não manda a gente fazer algo que ele não tenha feito. Amém? Vamos voltar agora lá para Mateus 18 e vamos ler agora versículos 21 e 22. Mateus 18, versículos 21 e 22. Amém? Vamos ler todos juntos esses 2 versículos. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos agora, deixa o dedo aí, vamos lá para Lucas 17, 3 e 4. Lucas 17, 3 e 4. Amém? Quem chegou aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos juntos então. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Aqui fala sobre até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7. E Jesus falou, não digo que seja até 7, mas 70 vezes 7. Então, será que Jesus estava dizendo para a gente perdoar 490 vezes? Não, o que significa 70 vezes 7? Significa infinitamente. Amém? E eu acho interessante porque nesse outro texto de Lucas, né, diz assim, se por 7 vezes, não é por 7 vezes na vida, é por 7 vezes, aonde? No dia. Não é? Podia falar, ele foi por 7 vezes durante a vida. Não, é 7 vezes no dia. Não é? Então, agora veja bem. Aqui está falando sobre nós perdoarmos os agressores. Mas será que são somente os agressores que precisam de perdão 70 vezes 7, ou seja, perdão infinitamente? Será que as pessoas que são agredidas, que foram ofendidas, também não precisam do perdão 70 vezes 7? Precisam. E por que precisam? Porque também erram, mas erram porque também ofendem? Ou por quê? Porque foram ofendidas. E porque elas foram ofendidas, como é que elas ficaram? Magoadas, né? Então, nós também precisamos do perdão de Deus 70 vezes 7. Porque quando nós somos ofendidos, nós ficamos com raiva, nós ficamos bravos, ficamos ressentidos, começamos a falar contra a pessoa que nos ofendeu. Não é verdade? Não sabe nem quem ofendeu, né? Às vezes foi uma coisa até involuntária, né? Involuntária, a pessoa nem sabe. Que o cara estava chateado contigo, tá aborrecido, tá te xingando, você nem sabe. Então, isso quer dizer que guardar mágoa, guardar ressentimento, ficar com raiva, ficar com ira também é pecado. E nós precisamos também do perdão de Deus 70 vezes 7. Amém? Não somos só nós que temos que oferecer perdão quando fomos agredidos.
não é? Mas nós também precisamos do perdão porque ficamos com raiva, ficamos magoados, ficamos amargurados, muitas vezes com desejo de vingança, de as formas de alguma forma, não é verdade? Então, gente, a ira, o ressentimento, a mágoa, a amargura são emoções tão fortes dentro da gente que causam dentro de nós mais prejuízo do que a ofensa da pessoa. Vocês entenderam isso? Exatamente. A pessoa fica doente e às vezes até morre pela falta de perdão. Não é verdade? Então, gente, guardar a raiva, ira, vingança, ficar remoendo coisas dentro de nós, isso são emoções tão fortes, tão violentas, que causam tantos males ao nosso interior, ao nosso físico, não é? Que causa muito mais prejuízo, causa muito mais dano do que a ofensa da pessoa. Deu para vocês terem entendimento disso, gente? Amém? Amém? A medicina fala, não é? São as doenças psicossomáticas, não é? As pessoas ficaram doentes na sua alma, nas suas emoções, e isso se refletiu no corpo, não é? Às vezes pessoas com artrite, artrose, câncer, muitas vezes essas doenças, né, a origem disso tem a ver com a falta de perdão. Não é verdade? Vamos lá para Marcos 11, 25 e 26. O texto que a gente leu logo no começo. Marcos 11, 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. Foi o texto que a gente leu logo no começo. Então, veja bem. Jesus falou: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Então, veja bem, o negócio aqui é muito sério, porque está colocando o perdão de Deus na proporção que nós oferecemos perdão aos outros, não é? Então, aqui está dizendo que nós seremos perdoados por Deus na mesma proporção que oferecemos perdão. Se a gente não perdoa o outro, Deus também não vai nos perdoar. Tá certo? Então, o perdão que Deus vai nos oferecer vai ser proporcional com o perdão que eu ofereço àqueles que me ofenderam. Veja só, vamos lá agora para a oração do Pai Nosso. Mateus 6, 12, 14 e 15. Mateus 6, 12. Depois vamos ler versículos 14 e 15. Quem chegou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, na oração do Pai Nosso, né? A gente ora o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não é? Foi a oração que Jesus nos ensinou, não é? Então, como nós temos perdoado aos nossos devedores, é como Deus vai nos perdoar. Se eu perdoo aos devedores, aos meus devedores, Deus também vai perdoar as minhas dívidas. Amém? É proporcional. Amém, gente? Então, portanto, a gente precisa oferecer um perdão sério, um perdão verdadeiro, se realmente queremos que a nossa fé seja
protegida. Não é? Nós vimos que se as nossas orações não estão sendo respondidas, né? Se a nossa fé não está funcionando, a primeira coisa que nós temos que verificar é a questão do perdão. Amém? Então, nós precisamos oferecer um perdão sério, se nós queremos realmente ter a nossa fé protegida. Agora, então, para isso é necessário o quê? Então, primeiro, não permitir que em nossa mente ou emoção permaneça mágoa, ressentimento, amargura, raiva, ódio, desejo de vingança contra alguém. Não é? Nós não podemos nos dar ao luxo de ficar alimentando dentro de nós mágoa, ressentimento de coisas que nos aconteceram. Não é? Lá em Efésios 4, Quer falar aqui? Quando a senhora fala sobre Mateus 18, 23, né, a versão corrigida fala sobre atormentadores. Né? E uma vez eu e a Renata fazendo libertação de uma irmã, a primeira parte a gente fazia uma questão de perdão, né? Uma espécie de cura interior. Então ela possuía muita mágoa do ex-marido dela. E toda vez que ela ia proferir o perdão, ela manifestava um demônio. Aí a gente expulsava e tal, ela se recuperava. Quando a gente recomeçava para essa questão do perdão do marido, do ex-marido, ela manifestava o demônio de novo. Né? Aí, quer dizer, foi um trabalho a mais, né? A gente poder... São os atormentadores, né? Os verdugos são os atormentadores, né? Nessa experiência, pode ver literalmente, né, os verdugos se manifestando. Né? Então, em Efésios 4, 31 e 32. Efésios 4, 31 e 32. Chegaram aí? Amém. Então vamos ler. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Amém, gente? Então, longe de vós toda ira, toda cólera, toda amargura. Longe. Então, a primeira coisa que é necessária é não permitir na nossa mente, no nosso coração, né, que permaneça mágoa, ressentimento. Você pode ficar, vai expulsando e vai declarando perdão. Eu perdoo a ofensa, eu perdoo fulano, eu perdoo cicrano, em nome de Jesus. Amém? Então, segundo, recusarmos a pensar e falar mal dos outros. Quando alguém come a isca do diabo, né, da ofensa de alguém, qual a tendência da pessoa que ficou magoada? Ficar falando mal do outro. E fala para um, e fala para o outro, e fala para o outro, e fala, e vai espalhando veneno. Não é? Porque o veneno está dentro, né? E quando você vai falando, vai espalhando veneno e às vezes até contaminando as pessoas. Porque quando você ouve falar mal de alguém, você já fica com uma barreira em relação à pessoa. Depois você vai descobrir que a pessoa até joia é legal, mas até você descobrir, você fica com uma barreira no coração em relação à pessoa. Não é? Então, Tiago 4:11. Tiago, depois de Hebreus, lá perto, bem no finalzinho da Bíblia. Tiago 4:11. Já acharam? Tem Tiago aí na Bíblia de vocês? Tem? Então vamos lá, Tiago 4:11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, na parte final diz, não faleis mal uns dos outros. Amém? Então, é nos recusar a falar mal dos outros. Né? Então, fora com mexerico da nossa vida, fora
com a fofoca, fora de querer falar, né, mal de alguém que nos fez mal. Amém, gente? Terceiro, não nos importarmos com o que as pessoas dizem ou fazem contra nós. Né? O apóstolo, ele pregou uma mensagem no domingo, no livro de Eclesiastes, e ele citou um versículo, né, que está em Eclesiastes 7, 21. Eclesiastes 7, 21. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Acharam aí? Então vamos lá. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Então, não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. Alguém tem alguma versão diferente? Fala. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Amém, gente? Então, não queira saber, se alguém quiser, olha, fulano falou de você, e aí começa a querer, né? Tem aquela gente que gosta de levar e trazer, falar o que o outro falou. Meu irmão, não estou interessado, não é? Então, se eu não quero saber. Você não vai ser muito simpático, não vai ser muito amável, mas você vai guardar a sua mente, vai guardar as suas emoções, seu coração, não é? De ouvir alguma coisa que alguém falou de você, não é? Então, não nos importarmos com o que as pessoas dizem ou fazem contra nós. Não se permita ser destruído pelas coisas que as pessoas dizem ou fazem contra você, não é? E finalmente, é muito bom a gente ter sempre mente contra quem é a nossa luta. Não é? O que diz lá em Efésios 6,12? Efésios 6,12 está escrito que a nossa luta não é contra carne e sangue. Quem é de carne e sangue? Nós, são as pessoas. Não é? Mas a nossa luta é contra Satanás e seus demônios. Amém, gente? Então, a gente precisa sempre procurar ver quem está por trás da situação. Quem é que está usando a pessoa para falar ou para fazer coisas, para te atingir, para te atacar. Não é? Então, quando você consegue ver além da pessoa, o que está por trás da pessoa, você vai logo dizer, olha, minha luta não é contra meu irmão, não é contra meu parente, não é contra meu vizinho, não é contra meu colega, não é contra o meu chefe, a minha luta é contra o diabo. E contra ele eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, no poder do nome de Jesus, para destruir as suas maquinações. Amém, gente? Então, quando a gente tem sempre em mente contra quem é a nossa luta, não é? A gente vai sair vitorioso. Então, é preciso que a falta de perdão seja banida, seja extirpada de nossa vida, para que nós possamos, então, remover os montes que surgirem diante de nós através da nossa fé. Não é? E para a gente concluir, num texto que a gente leu no final da aula passada, que nós vamos ler aqui de novo. Efésios 5:1. Efésios 5:1. Vamos ler juntos? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amém? Deus é um Deus perdoador. Amém? O Filho de Deus se parece com Deus. E nosso Pai é perdoador. Amém? E Deus quer que nós façamos como Ele faz. Amém? Que nós perdoemos rápido. Amém, gente? Que nós possamos ser como nosso Pai Celeste. Imitá-lo. Porque nosso Deus é um Deus perdoador. Nós somos filhos de Deus. E nos parecemos com Ele. E nós também somos perdoadores. Amém, irmãos? Amém? Então, vamos proteger a nossa fé, botando a falta de perdão fora da nossa vida. Amém?